Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quem tem o prazer de cumprimentar a todos os ouvintes, a sua irmã em Cristo, Raquel Fernandes. Vamos juntos para o momento de oração da tarde, fim de tarde, 17h30. Já estamos reunidos aqui, eu juntamente com o pastor Roberto, com os pedidos de oração, unindo a mesma fé, o mesmo propósito para falarmos com Deus neste momento. Agradecemos ao Senhor por você estar aí conosco, você e sua família reunidos para clamarmos e pedirmos ao Senhor a bênção e a vitória que nós precisamos das mãos do Senhor. Quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de João, capítulo 6, versículos 68 e 69, diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, esses versículos acontecem em um momento muito importante do ministério de Jesus. Após os discípulos e o povo ouvir ensinamentos difíceis, muitos discípulos decidiram abandonar Jesus e seguir outro caminho. Então Jesus perguntou aos 12 apóstolos se eles também queriam ir embora. Foi nesse momento que Pedro fez uma das declarações mais profundas da Bíblia: Senhor, para quem iremos nós? O que é que Pedro reconheceu, irmãos? Ele reconheceu que, apesar de não entender tudo, sabia que longe de Jesus não havia esperança verdadeira. O mundo, ele oferece muitas alternativas para preencher o vazio da alma, oferece riquezas, prazeres, o reconhecimento, o poder, não é verdade? Mas, no entanto, nada disso é capaz de dar paz, salvação e a vida eterna que somente Jesus Cristo pode oferecer. Quantas vezes também nós enfrentamos momentos de dúvidas na nossa caminhada com Cristo, dificuldades e provações. Há situações que nós não compreendemos os planos de Deus e somos tentados até a desistir, não é verdade? Porém, Cristo, Ele se revelou a Pedro, assim como Pedro, precisamos lembrar que não existe lugar melhor para estar do que estar na presença de Jesus. Quando Pedro diz, Tu és a palavra de vida eterna, ele reconhece que a palavra de Cristo traz direção para os que estão perdidos, consolo para quem está aflito, força para os cansados e esperança para aqueles que estão desanimados. As palavras de Jesus, elas continuam transformando vidas, restaurando corações, conduzindo pessoas para a salvação. Olha o que Pedro declara: nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. A verdadeira fé, ela não se baseia apenas no que recebemos de Deus, não, mas em quem Ele é. Glória a Deus. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis, continuamos firmes, porque conhecemos que Deus é fiel. E que esta passagem, irmãos, ela nos desafia a permanecer ao lado de Jesus em todos os momentos. Quando surgirem as provações, as dificuldades, em vez de perguntarmos por que estou passando por isso, que nós possamos lembrar para quem iremos nós. Porque somente Cristo tem as palavras que geram vida, paz e esperança eterna. Vamos falar com Deus. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, Raquel, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Já estamos aqui reunidos para mais um momento de oração, para falarmos com o Senhor. Mas antes aqui, irmãos, eu achei muito importante, interessante uma coisa aqui, que Pedro, ele conhecia Jesus. Nós temos conhecido e acreditado, amém? Então são dois detalhes muito importantes na nossa vida para a gente alcançar as bênçãos. A questão não é só orar, é a gente conhecer Jesus e acreditar em Jesus, porque muitos conheceram Jesus, mas não acreditaram em Jesus. Então acabou não surtindo o efeito da qual Jesus veio para fazer na vida dele. Mas nós conhecemos e também nós acreditamos. Por isso que nós estamos aqui reunidos para orar, porque nós acreditamos nele. E a palavra dele diz para nós que
tudo é possível àquele que acreditar nele. Então vamos orar a Ele para que Ele possa fazer aquilo que nós precisamos neste momento. Glorioso Deus, maravilhoso, bendito, soberano e eterno Pai, nos colocamos, Jesus, mais uma vez diante da Tua presença para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela chance, pela oportunidade, pelas bênçãos, pelo pão de cada dia, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pela nossa saúde, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Não temos palavra em nós mesmos para agradecer as coisas que o Senhor tem feito. Se fosse para a gente pagar ao Senhor o que o Senhor tem feito por nós, não haveríamos condições de pagar. Não haveríamos condições de pagar nem 1% do que o Senhor fez, além da vida eterna garantida naqueles que perseveram e permanecem, e ainda muito mais as bênçãos que tem dado sobre a nossa vida, bênção material. Amém? Então que o Senhor continue abençoando e que venha também nos perdoar nossas falhas, nossas fraquezas, palavra, pensamento, gestos e obra. Se fomos negligentes, Senhor, em algum momento, em alguma coisa na nossa vida, que o Senhor possa nos perdoar, nos fortalecer, nos ajudar para que possamos vencer e amanhã fazer melhor, Senhor. Muito obrigado por tudo. Meu Deus, eu quero agora, neste momento de oração, colocar a vida de cada pessoa que está aí do outro lado em Tuas mãos. Cada pedido de oração, Senhor, que chegou aqui na descrição desse vídeo, cada clamor, cada situação, Jesus, que foi apresentada aqui, porque se eu fosse falar uma por uma, os passos aqui, o tempo não daria. Mas, Senhor, o Senhor conhece cada um que colocou aqui na descrição o seu pedido de oração, situação de relacionamento, meu Deus, situação com filho, meu Pai. Oh, Jesus, são tantas situações, meu Deus, problema sentimental, problema conjugal, problema, Senhor, de relacionamento, de várias situações, meu Pai. Oh, Jesus, coloca a Tua mão, Senhor. Dai uma direção, uma orientação para essa pessoa, meu Pai, para ela fazer aquilo que é reto, aquilo que Te agrada. Porque, meu Deus, muitas das vezes a gente quer uma coisa, mas nem sempre aquilo é bom, nem sempre o Senhor quer tal coisa para nós, mas às vezes na falta de entendimento e conhecimento nós estamos buscando uma coisa que futuramente vai prejudicar a nós mesmos. Mas o Senhor sabe o que é bom hoje, o que é bom amanhã e o que vai ser bom no futuro. Por isso, meu Deus, então eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, orienta essa pessoa pelo Teu Espírito Santo, para que ela venha aceitar a Tua vontade, para que ela venha aceitar o Teu querer, meu Pai. Ah, Jesus, faz uma obra, Senhor, faz uma obra na vida desta mulher, Senhor, que quer regularizar a sua vida, meu Pai, que quer se casar, meu Deus, para entrar em comunhão na Tua presença, Senhor. Ah, Jesus está enfrentando um problema difícil nesse relacionamento, Senhor, para se acertar, para se organizar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, a vida das crianças, Senhor Jesus, toma em Tuas mãos, dá o livramento, Senhor. Oh, Jesus, faz uma obra, meu Pai, essas crianças que estão com problema de saúde, meu Deus, têm enfrentado tantas dificuldades, Senhor. Ah, Jesus, vai abençoando, Senhor, a vida dessas crianças, dai paciência aos pais, dá sabedoria aos pais, meu Deus, para lidar com cada situação, porque são situações adversas, Senhor. Cada um tem um tipo de situação, de problema, de comodidade, de enfermidade. Oh, Jesus, vai trabalhando, Senhor. Vai trabalhando, vai agindo, meu Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. O Senhor abre porta onde não tem, faz o que nós não podemos fazer, resolve o que nós não podemos resolver. Oh, Jesus, faz a Tua obra, Senhor. Meu Deus, eu oro, meu Pai, também por essa pessoa que está desempregado. Quantos pedidos de oração tem aqui, meu Pai, para que o Senhor venha abrir as portas. Oh, Jesus, pessoas que estão aguardando, Senhor, ser chamado. Às vezes fez um concurso, está aguardando ser chamado e está demorando. Às vezes a pessoa fez uma perícia, meu Pai, por um benefício
está aguardando, Senhor, e está demorando, Senhor. Benefício para essa criança, meu Pai, que tem comodidade, essa mãe, esse pai, Senhor, está em desespero, meu Deus. Oh, Jesus, porque as coisas vai vencendo e são tantos gastos, Senhor, e é muito difícil às vezes conseguir, meu Pai, o benefício, conseguir resolver a situação conforme a lei nos dá o direito, Senhor. Oh, meu Deus, vai fazendo a tua obra. Trabalha, Jesus, nessas causas, Senhor. Oh, meu Deus, de pessoas também, Senhor, que já venceu o prazo de aposentar e ainda não conseguiu. Está aí lutando, Senhor, por esse benefício. Faz a tua obra, Senhor. Jesus, faz a obra. Esta pessoa também que está buscando o auxílio acidente, meu Pai, o auxílio doença, Senhor. Oh, meu Deus, essa pessoa não pode trabalhar, meu Pai. Está aí, meu Pai, em casa, parado, Senhor, não consegue. Jesus, porque a situação não dá. Ah, meu Deus, é aquela luta, aquela dificuldade, meu Deus. Jesus, socorre, Jesus, faz uma obra, abre uma porta, Senhor, ilumina para que essa pessoa possa fazer a coisa certa, tomar a decisão certa, de acordo com a lei e com a tua vontade, Jesus, para que tudo dê certo, aconteça da melhor maneira e da melhor forma. Toma em tuas mãos, Jesus, vai confirmando a vitória. Meu Deus, eu quero orar também pelos enfermos, doentes, os que estão passando dias difíceis, momento de dor, de aflição, de tribulação, Senhor, momento de dificuldade. Oh, Jesus, vai fazendo a obra, Senhor, cubra com o teu sangue, cura, Jesus, essa pessoa, esse que está aí no hospital, Senhor, esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, está internado, alguns estão entubados, Senhor. Pedido de oração aqui, Senhor, para pessoas que estão entubados na UTI, meu Pai, criança, adulto, jovem, adolescente. Oh, meu Deus, envia o anjo lá agora, Senhor, com a resposta do que essa pessoa precisa. Ah, Jesus, faz a tua obra, Senhor, porque quando Daniel colocou o propósito no coração, Jesus, de orar, naquela mesma hora o Senhor já deu ordem ao anjo para levar a resposta para Daniel. Mas ali, Senhor, demorou muitos dias para aquele anjo chegar com a resposta para Daniel, porque os demônios o tentavam impedir, Senhor. Oh, meu Deus, até que o Senhor deu uma segunda ordem, e então mais um anjo desceu e conseguiu passar aquela barreira. Senhor, quantas barreiras, meu Pai, tenta impedir as nossas orações, tenta impedir, Jesus, das bênçãos chegar até a nós. É por isso, Senhor, que nós precisamos ser perseverante, ser insistente, persistente naquilo que nós queremos, que nós desejamos. É por isso que o Senhor mandou insistir na oração, quando o Senhor falou: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Senhor, eu entendo esta palavra como uma insistência, bater na porta, pedir, clamar, suplicar. Ah, Senhor, gritar, porque foi isso que Bartimeu fez. Quando ele ouviu a multidão, o barulho da multidão, ele perguntou: quem é? O que está acontecendo? Quem está passando por aí? E alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré. Então agora ele já começa a gritar com toda a força que havia nele, de toda a tua alma: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia desta pessoa que está aí do outro lado, meu Pai. Ah, meu Deus, o Senhor tem poder. Senhor, o Senhor tem poder no céu e na terra. Socorre, Jesus, esta pessoa. Apressa-te, Senhor, em socorrer esta pessoa doente, esta pessoa desenganada, Jesus. Já está no último estágio de vida, Jesus. Oh, meu Deus, eu sei, Senhor, que tem coisa que a gente não consegue entender, meu Pai, mas eu clamo, eu suplico ao Senhor, porque quando Marta e Maria mandou chamar o Senhor Jesus, que Lázaro estava doente, ah, Jesus, o Senhor não foi na hora, no tempo delas, mas o Senhor foi no tempo do Senhor. E depois que Lázaro já tinha morrido, depois de 4 dias que tinha sepultado, o Senhor chegou ali. Oh, meu Deus, às vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor, às vezes a gente não entende o tempo do Senhor, porque nós às vezes entendemos só o nosso tempo, mas o tempo é do Senhor.
Jesus, faz a obra, Senhor. Conforta esse coração, consola esse coração, Jesus. Porque se o tempo for para esperar, o Senhor capacita essa pessoa para esperar o tempo certo. Se o tempo for agora, Jesus, cumpre agora essa promessa na vida dessa pessoa, entrega essa vitória agora, Senhor, porque o Senhor tem muitas formas, maneiras de trabalhar que a gente não sabe. Oh, Jesus, quantas coisas grandes e firmes que o Senhor tem para nós que nós ainda não sabemos. É como o Senhor disse para o profeta Jeremias: Jeremias, clamas a mim, porque respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, Senhor. E quantas coisas, meu Deus, que esta pessoa aí do outro lado ainda não sabe. Quantas coisas, meu Deus, que nós precisamos conhecer que ainda não sabemos. Coisas que vai melhorar a nossa vida, coisas que vão edificar a nossa alma, Senhor. Meu Deus, porque às vezes, Senhor, o processo ele é necessário enfrentar a luta, é necessário enfrentar o processo para depois alcançar, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia e a bênção almejada. Oh, Jesus, eu sei que o processo é doloroso, o processo às vezes nos faz chorar, o processo às vezes nos faz imaginar que não vamos conseguir, Senhor, mas é por isso que o Senhor mandou perseverar, porque quando José estava sendo provado, foi vendido pelos seus irmãos, Jesus, foi levado para uma terra estranha, ali foi açoitado, foi preso, foi maltratado naquela prisão, naquele cárcere, mas o Senhor Jesus o Senhor Deus de Israel estava no controle de todas as coisas. E eu imagino, Senhor, qual difícil deve ter sido para ele permanecer firme, fiel ao Senhor. Senhor, mas ele sabia que o Senhor não tinha o abandonado e ele continuou firme mesmo na prisão. Ele continuou glorificando, exaltando o Teu santo nome. Oh, meu Deus, dá esta compreensão, essa resistência para nós, para essa pessoa que está aí do outro lado, para resistir o dia mau, suportar a luta, aguentar as provas, mas aguentar, Jesus, na Tua presença. Porque como Pedro, Senhor, aqui nessa mensagem que foi lida, Pedro quis ir embora também, quando ele viu muitos discípulos indo embora, porque a Tua palavra, ela é dura, a Tua palavra, ela é forte, ela é verdadeira, e nem sempre nós estamos em condições, Senhor, condições que Te agradam. Então, quando não estamos numa condição que Te agrada, a palavra é dura, a palavra é forte, parece pesada, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, você quer ir embora também? E ele disse: não, Senhor, se eu for embora, Senhor, para onde eu irei? Para quem eu irei? Só em Ti tem a vida eterna, tem as palavras de vida eterna. Senhor, trabalha, Senhor, nesse coração, trabalha nessa vida, nessa alma, Senhor, com a transformação por dentro, por fora, na vida desse jovem, desse adulto, esse ancião, esse adolescente. Oh, Jesus, ajuda, meu Pai, a nós vencer as batalhas, as lutas, as dificuldades, os problemas, as aflições do tempo presente, porque são muitas, mas é normal que elas venham, é normal que a enfermidade às vezes até chega, é normal que às vezes surja o problema dentro de casa, Senhor, porque o Senhor não nos falou que iríamos ficar ausente de problema quando aceitássemos a Ti, seguisse pelo caminho, mas Ele disse: toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Esse mundo é mundo de aflição, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Oh, meu Deus, nos ajuda, coloca em nós esse bom ânimo, essa disposição, essa força, essa vontade de lutar, essa garra de se levantar e andar. Oh, Jesus, mesmo com o corpo fraco, doente, mesmo ferido, Senhor, fortalece esse soldado, meu Pai. Fortalece, Jesus, agora esse soldado ferido, machucado. Oh, glória a Deus. Fortalece, Jesus, agora, mesmo que esse soldado esteja manquejando, se arrastando, mas fortalece ele para continuar.
Jesus, porque quando Jacó foi lutar com o anjo no vale de Jaboque, o anjo feriu-lhe o nervo da tua coxa e ele saiu se arrastando, mas ele continuou a caminhada, continuou a sua jornada, ele não parou no caminho, ele não desistiu, ele continuou no seu objetivo. Oh, Jesus, nos fortalece, Senhor, para que nós possamos continuar no nosso objetivo. Fortalece esta pessoa aí do outro lado, meu Pai, para continuar no seu objetivo, porque muitas das vezes, Senhor, essa prova é necessário para salvar essa pessoa. Muitas vezes essa enfermidade é necessária para salvar a alma dessa pessoa, porque o Senhor disse que a carne para nada aproveita, mas o teu Espírito é o que vivifica o nosso corpo abatido. Senhor, dá entendimento, Senhor, discernimento, sabedoria, direção, orientação para cada um de nós, Senhor, para entender, compreender, Senhor, e aceitar a tua vontade, porque se Pedro não tivesse aceitado, Jesus, a tua vontade e continuasse te servindo, seria como aqueles demais que voltou atrás, que abandonou seguir Jesus e perdeu tudo, perdeu a sua alma, perdeu a salvação, mas ele decidiu continuar. Oh, Jesus, nos dá força, Senhor, dai força a esta pessoa para decidir continuar te servindo, porque o Senhor deu força a Daniel. Daniel tinha a oportunidade de desistir, mas ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu te servir, ele decidiu fazer a tua vontade mesmo em meio às perseguição e ameaça de morte. Ele decidiu continuar, ele decidiu, Jesus, continuar servindo a Deus. Oh, glória! Coloca no coração desta pessoa, meu Deus, para tomar essa decisão de continuar te servindo. Esta pessoa, meu Deus, que estava pensando em tirar a sua própria vida, em destruir a sua própria vida porque acha que não aguenta o sofrimento. Jesus, entra no coração dessa pessoa agora, tire esses pensamentos de morte, esses pensamentos que o diabo tem jogado, essas setas que o diabo tem jogado. Arranca, Jesus, esse mal da vida dessa pessoa, liberta, transforma, protege, guarda, santifica, consagra, Jesus, para que a tua obra cresça e o teu mistério aconteça. Jesus, muito obrigado, Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Confirma, Jesus, agora a vitória na vida de cada um, Senhor, que ouvir essa oração, que receber essa palavra, que possa ser abençoado, impactado no nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, a vida de cada um de vocês. Eu peço a vocês, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você que ainda não colocou seus comentários aí, coloque seus comentários aí na descrição do vídeo, amém? E quero anunciar também que dia 1º de julho, quarta-feira, a gente vai estar dando início a uma poderosa campanha, Rompendo Barreiras pela Oração. Serão 7 dias de jejum e oração. Amém? Então nós vamos iniciar essa campanha no período da tarde, no horário das 17h30, a partir do dia 1º de julho, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilha aí esta oração, o link aí para as pessoas, outras pessoas que às vezes estão com problema de enfermidade, passando problema difícil na vida. Encaminha aí a oração para as pessoas acompanhar, orar, receber a palavra e ser abençoado, amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa tarde no nome do Senhor Jesus.